Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ótimo, ótimo, ótimo. O senhor pode dizer o dia e a hora? Hoje, dia 15 de outubro do ano de 2025. Agora, o horário, precisamente 0h02. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapan. Bom, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro na função juiz arbitral, no cargo juiz corregedor arbitral internacional, na investigação dos planos quinquenais da ONU, na cleptocracia reduto de ladrões de 196 países, que eles estabelecem os planos quinquenais de governo e procedem à venda de cargos de funcionários públicos, das máfias de contrabando de substâncias tóxicas, fentanil, e também armas, tráfico de órgãos, tudo que você possa imaginar, crianças, tudo. Estabelecer, como se chama, empréstimos interbancários, através de bancos centrais, todo tipo de conluio, crimes processados e também todos monitorados por uma Assembleia Permanente, ao qual 5 países detêm as bombas atômicas. Feita esta investigação, você dirá, pô, gente pra cacete para você investigar, né? São 196 países, onde tem o parlamento, tem ou seja, o poder parlamentar, o poder do executivo, da presidência da república, e tem o poder judiciário, que não é poder, não é? E tem também o exército, a marinha aeronáutica de todos esses países. Aí eu falei, tudo bem, o que eu posso fazer? É a função. A única coisa que eu faço é o relatório. São 60 agências de inteligência, que eles processam tudo com computador técnico, todos eles através da IA e da cibernética, não é? Engenharia cibernética, em que eles se juntam todas essas ciências e procedem a analisar todo o comportamento, todos os dados de todos os que fazem parte como funcionários públicos, em destacar conluios, porque tudo é monitorado por vídeo e áudio em todos os palácios de justiça, em todas as manifestações, porque eles fazem transmissão. Então, eles chegam a um resultado, e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos estabeleceu que seria feita o relatório para generais em campo através de mídia, não mais por e-mail, porque os e-mails aconteceu
espionagem do Wikileaks. Também aconteceu de que não pode ser feito nenhuma transmissão de dados entre agências, ou seja, a CIA fala com o Mossad, Mossad fala com a Arábia, Arábia fala com América Latina, enfim, tudo isso, né? Não pode, porque é considerado espionagem, espionagem, a pena é de espionagem. Então não pode, tem que ser. Aí perguntando, o senhor vai fazer como a live? Eu falei, eu vou fazer as lives pelas janelas da internet. E qual o senhor aceita? Eu aceito o Facebook. O neto do Rockefeller? Sim, pode ser? Pode. Então, abri o canal Facebook, que até então eu não mexia no celular, eu não sabia nada disso. Também muito caro, né? Os celulares estavam muito caros, o lançamento, né? Para você ter um celular, você ia gastar uma boa grana. Então, comecei a fazer as lives. E eu estabelecia a determinação para quem as lives, né? Então, eu me colocava a data, a hora e o relatório. Então, hoje, dia 15 de outubro de 2025, horário 007 da madrugada, estamos já para os juízes em campo e para todo o planeta identificar que Xi Jinping, ele teve um AVC, não sabemos se ele está morto ou vivo, e ele resolveu fazer um monte de compra de insumos, de commodities de vários países. Comprou soja de todo mundo, comprou aço de todo mundo, comprou comida de todo mundo, comprou um monte de coisa de todo mundo, e claro, tem que pagar, né? Porque se você compra, você tem que pagar. E claro, esse dinheiro vem através do gasto da população dele, que são bilhões de pessoas que estão lá comendo, né? Vivendo disso e tal. Mas não há dinheiro. E o dinheiro que há para a sobrevivência, eles não compram o produto que eles compraram para o alimento. Aí você diz, pô, o chinês não gosta de carne, não gosta de peixe, não gosta de suíno. O que está acontecendo? Não é nada disso. O chinês não comprou a soja, que ela é muito forte, ela tem uma leitura de conteúdos minerais que é muito forte, a soja americana. E que eles usam para fazer óleo de soja. Porque eles fritam tudo. Eles fritam escorpião, eles fritam rato, eles fritam barata, eles fritam formiga, eles fritam rato, eles fritam aquelas aranhas pretas, né? Aquelas aranhas rosas, né? Eles fritam. E eles fritam tudo, fritam o porco, fritam a vaca, eles comem a carne e não fazem churrasco. Eles fritam, tudo é fritado, entendeu? E aí eles comem com bastante pimenta. Aquela pimenta malagueta tem que ser bem ardida, entendeu? E aí eles comem. Então eles, como não tem essa soja, tem a soja daqui dos trópicos, não tem o mesmo procedimento de fritura. Então a soja lá acumulou e os bancos lá são todos monitorados. Ele confiscou todo o dinheiro, porque ele precisou de dinheiro para comprar armamento. E acontece de que ele estava fazendo em parceria com os Estados Unidos
um super chip nos Estados Unidos. A fábrica fica nos Estados Unidos, ao qual esse chip é de 563 mega. Um chip de 563 mega. Você tem 5 mega. Entendeu? Então, é a mesma coisa que você pegar uma carroça e você pegar um supersônico, não é? Do chip. Que ele é um pouco maior do que o chip comum, que é colocado nos aparelhos de celulares e também computadores. Um pouquinho maior, só um pouquinho. E esse chip é que fez toda a diferença. Então, os Estados Unidos, que até então ele comprava terras raras, os Estados Unidos comprava terras raras para fazer chip, para fazer componentes eletrônicos, mas ele não comprava o restante das terras raras porque não tinha serventia para ele. Então a China chegou e falou assim, então eu vou te taxar para você comprar essas terras raras, porque a gente faz o decantamento aqui na China, não é? Nós compramos as terras raras de todo mundo, e a gente processa e te vende a separação desses minérios, né? Porque na terra rara tem vários minérios. Tem o minério que produz a tela de plasma, e reflete as cores na tela de plasma. O vidro, né? Da televisão. Então, eles não conseguem vender esse produto. E aí os Estados Unidos chegou e falou assim, o Trump, né, que é o mágia, é o negociante, ele falou, escuta, você está taxado em 100%. 100% é você dizer para o sujeito que não vai comprar nada dele. E ele não compra. E ainda por cima falou assim, e se você vier com um barco chinês aqui, tu vai ter que pagar uma taxa para atracar no porto. Você só vai poder utilizar os barcos americanos, de fabricação americana, para trazer os teus produtos para os Estados Unidos. Então a China também fez a mesma coisa. Taxou todos os barcos que não são chineses, que vão lá e que tem que pagar esse frete. Então, o depoimento, o relatório do senhor Trump, ele foi bem específico. A China está levando todo mundo para o buraco. Porque ela faliu e faliu com o planeta inteiro. Então, o Xi Jinping parece que teve um mal súbito, né, um AVC, e ele não está mais na liderança da China. E lá na China, o procedimento ele é totalmente patriarcal. Então, o líder máximo manda em todo mundo, e todo mundo tem que obedecer. Se ele falece, é outra coisa. Se ele está morto, é outra coisa, porque aí assume o herdeiro imediatamente e ele continua com a administração. Mas se ele está impedido, ele não pode, e ninguém pode tomar nenhuma decisão. Nenhum consulado, nenhum contrato vale mais. Ou seja, caiu tudo. Não vale nenhum contrato, não vale absolutamente nada. Mas olha, ele comprou, como se chama, a soja do Brasil, ele pegou empréstimo no BNDES, porque eles pegam dinheiro emprestado. Você não vai emprestar dinheiro para a China tem dinheiro para cacete. Então você empresta. Então o BNDES emprestou bilhões. E também ele pegou e falou, olha, eu tenho aqui o Yuan, como vocês estão fazendo a globalização, e nós vamos abrir o capital da paridade, ou seja, nós vamos dizer quanto vale a moeda chinesa, nós vamos mostrar que ela está lastreada em ouro, que nós temos muito ouro, e que nós vamos mostrar quanto nós vamos dar o valor da moeda chinesa. Mas ele não chegou a fazer isso, e o Lula se precipitou, vendeu uma jazida de urânio enriquecido, que estava na parceria com o Peru,
E aí ele vendeu para a China e pagaram em papel moeda, yuan. Então, o BNDES falou, porra, ele está dando a paridade, vai ser 1 por 1 ou 2 por 1, porque ele vai pagar mais do que os Estados Unidos. Então, não aconteceu. Então, todos os contratos da China, todos os como chama, pedidos de empréstimo, e que o dólar saiu daqui, não volta mais. Você não pode demandar a China, porque lá na China é tudo fechado, o sistema é todo fechado. Então ninguém faz mais nada, ninguém fala absolutamente mais nada, e acabou a administração da China no planeta. É o calote global da China. E ninguém disse se o Xi Jinping está morto ou está vivo. Só divulgam que ele sofreu AVC, que impossibilita dele representar a China. Então a Assembleia do Povo não se manifesta e não há nenhum tipo de averbação. Até os próprios do BRICS falaram, e agora? Nós temos dinheiro guardado aí no Banco da China. Sinto muito, aqui você não tem dinheiro nenhum, porque é outra dinastia que vai assumir caso ele venha a morrer, a outra dinastia Han, porque a dinastia Han é a que está administrando a China. Então, todo mundo falou, e agora? Fudeu, não tem, como é que vamos fazer? E as vacas que a gente vendeu? E a soja que a gente vendeu? Tinha pagamento 30, 60, 90 dias, cadê? Não vamos receber? Por enquanto, não vão receber nada. E os carros que vieram para cá, da China, que entupiram aqui, os carros elétricos, como é que vai ser? Que é um perigo para a indústria local, né? Porque você acaba com um parque industrial de automóveis fabricados no Brasil para os carros chineses que foram computarizados, que tinham sido vendidos, mas tudo armação contábil, né? Então, chegaram à conclusão de que o PIB da China não é o que eles estavam divulgando, dando publicidade. Então, a China faliu mundialmente. Com relação ao Luiz Inácio Lula da Silva, ele e o Maduro, um avião saiu da Venezuela 2 dias, ou seja, foi no mesmo tempo que apareceu um avião em Roraima, descendo o Maduro sozinho, não é? E que se acautou, está cautelado no Brasil. Mas dizem que um avião semelhante saiu também para Cuba, La Habana, capital Habana, lá em Cuba, e entrou num galpão fechado. Ninguém sabe quem desceu, mas estão dizendo que é o Maduro e a família dele. E que, claro, as autoridades do senhor Marco Rubio vai invadir Cuba, porque está atrás do Maduro. E o pessoal do Fidel Castro sabia que se o Maduro fosse lá, ele ia chamar os americanos e os americanos iam invadir. Entendeu? Então a situação está em que vão invadir Cuba, vão invadir Venezuela, que já invadiram, né? Todos os aviões, e estão jogando bombas nos bunkers. E claro, até então a Sheinbaum, a mexicana, passou por um transtorno de calamidade da natureza, né? Enchente e tal, falou que vai tratar todo mundo bem, os que caíram nessa desgraça, né? De chuvas, né? E não deu mais nenhum apoio contra os Estados Unidos, e os chineses e os russos que se encontravam no México foram embora. Também foram embora
como chama, da Venezuela. Mas saiu um depoimento hoje do Putin alegando que ele vai dar todo o suporte à Colômbia. Vai dar armamentos, vai dar, como se chama, suporte de logística para ele terem armamento para se defender, mas não vai ter exército. E todos os consulados fecharam e saíram de lá. Saiu o consulado chinês, saiu o consulado russo, saiu o consulado norte-coreano, o do Irã, do Hezbollah, todo mundo se mandou. Entendeu? E aqui não ficou diferente. Todo mundo também se mandou. Saiu o consulado chinês, saiu o consulado russo, saiu o consulado norte-coreano, do Hamas, todo mundo picou mula. Então, ficou estabelecido de que houve a manipulação com o chip de Taiwan, da Malásia, inserido nas máquinas que o Barroso mandou colocar, pagou 9 milhões para cada partido político, para que cada um aceitasse que não fizesse auditoria no voto, recolheu as máquinas que estavam com o chip e destruiu. E agora ele teve seus bens confiscados na base de $500 bilhão, tudo acautelado lá nos Estados Unidos, em Miami. Os filhos tiveram que sair de lá, uns foram para a Europa e estão lá, porque lá ele também tem bens. Ele não é bobo nem nada, ele aplicou dinheiro em universidades da Alemanha, em universidades da Itália, ao qual ele vai ficar lecionando como professor acadêmico internacional, que o salário é muito melhor do que o salário de professor de lá. E claro, é o dinheiro dele, entendeu? Que ele acautelou na universidade, o que fizeram os chineses lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso processado. Então, o senhor Trump teve a grata surpresa da visita do argentino Milei. O Milei falou, olha, nós estamos aqui para trazer a sua comenda, né, a sua medalha, a maior galardão de representatividade da Argentina, viemos trazer para o senhor. E aí ele pegou e falou, que maravilha, muito obrigado, aprecio o que vocês estão dizendo. E a imprensa fez a pergunta, o senhor vai patrocinar $20 bilhões para a Argentina? E o Trump foi claro e na lata. Sim, nós vamos patrocinar a Argentina com 20 bilhões, sempre e quando ele não faça mais negócio com a China. Não venda a soja para a China, não venda matéria-prima nenhuma para a China. E que ele ganhe as eleições, que são daqui a duas, 3 semanas. Entendeu? Que ele tem que botar o Senado todo a favor dele. Do contrário, ele não vai dar nenhum centavo. E o Milei, quando ele fez a reforma lá da Argentina, que todo mundo não tinha mais dinheiro para comprar comida, todo mundo recebia 100 milhões de salário, e ele gastava 99 milhões para comprar 5 quilos de arroz. Você estava nessa fase, né? Então ele pegou e começou a dizer, bom, eu vou acabar com tudo aqui, e começou a acabar com todos os ministérios, com todos os salários, com todos os ladrões, com todo o sindicato. Ele fez um abate. E desde que ele assumiu, ele colocou a inflação, que estava em 5.000%, ele abaixou para 10%, 8%, entendeu? E claro, os que estavam no governo, que aprovaram e colocaram ele como presidente, que também eram da esquerda, não é?
que disseram que estavam muito contentes com ele e tal, mas eles queriam agora fazer essa oposição para roubar, para pegar dos aposentados, sempre nos aposentados. É o mesmo caminho, né? Ou seja, é fácil roubar os velhinhos porque não sente, o sujeito vai roubar de quanto? R$ 60, R$ 40, R$ 80, entendeu? Dizem que é é, é, para tratamento odontológico, para tratamento de fisioterapia, mas eles não dão nada disso, entendeu? E também quando eles precisam dizer que eles têm que viajar para outro estado, porque ali eles não têm nada, é o mesmo roubo que é feito aqui no Brasil. Então, a opinião pública argentina já sabe que se apoiar nas eleições o Milei, eles vão ter a estabilidade financeira global em toda a região. Vão ser mais ricos que o Brasil, que todos os países da América Latina, e vão poder comercializar com todos os países, porque eles têm suporte financeiro. E eles vão poder comprar vacas do Brasil a um preço irrisório, vão comprar insumos dos países a preços irrisórios, de graça, porque eles têm capital, e vão vender. Vão fazer a operação casada, né? A mesma coisa que faz o Uruguai. O Uruguai, ele não é produtor de soja, ele não é produtor de café, ele não é produtor de ouro, mas ele transaciona tudo isso. É o país mais rico, o Uruguai. E também trafica maconha, porque ele vende a maconha com baixo THC, né, com baixo processo alucinógeno. O sujeito fuma maconha lá e vai dormir, entendeu? E eles querem, os que fumam maconha, querem fumar uma maconha que deixa eles ligados a noite toda. Dá 2 baforadas e, pô, fica ligado a noite toda, dançando rave, né? Que é a famosa droga que está sendo consumida no Brasil, que é a maconha batida, né? Eles fazem tem um nome, que é vira um pozinho marrom, super concentrado. E a garotada usa essa porcaria. E claro, e agora descobriram aqui um alucinógeno, o anestésico opioide, que é muito mais forte que o fentanil. E que a indústria farmacêutica trouxe da Índia e descobriu e já foi para a Anvisa, e esse medicamento já está monitorado pela Agência de Saúde e também da Polícia Federal. Então, o Lula, ele pegou e numa declaração falou de que ele não tem nada contra Israel, que Israel é muito legal, que o Trump fez muito bem, acabou com a guerra lá e tal, e que ele tem contra o representante legal do povo de Israel. Ou seja, ele briga com o presidente, que é a mesma coisa que brigar com Israel. Entendeu? E aí ele disse: eu não vou nomear nenhum cônsul de Israel até esse sujeito não sair da presidência. Aí ele declarou guerra a Israel. E declara guerra a Israel e declara guerra aos Estados Unidos da América. Porque o aparelho de infraestrutura de proteção foi dado a Israel quando foi otorgado, desde a época que houve a criação do país Israel, pelos Estados Unidos, que disseram: nós perpetuamente vamos ser seus defensores com todo o armamento bélico na sua proteção. E também todos os países, à época, que fazem parte deste juramento, e que é cláusula pétrea.
Então, este ignorante filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou guerra mundial nuclear contra os Estados Unidos da América. Dito isto, foi dada já a prisão internacional de Luiz Inácio Lula da Silva e de todo o seu governo. E eles dizem, porra, por que eles estão assim com a gente? E a gente não fez nada contra eles. Eu fui eleito pela maquininha do chip de Taiwan, mas fui eleito, ele tem que me respeitar, ele não foi eleito também, então eu tenho que respeitar ele. Se eu tenho amigos que são filhas da puta, é problema meu. Se ele tem amigos dele que ele gosta, que são democratas, o problema é dele. Eu escolho com quem eu quero sair, eu faço negócio com quem eu quero mandar nesta porra do Brasil, roubar todo mundo, matar todos os brasileiros, principalmente agora as 2.300.000 favelas, porque nós mudamos, nós não administramos mais para os pobres. Nós agora vamos administrar para a classe média. Ou seja, o que eles combatiam, né? Eles dizem que eles vão administrar a favor da classe média. E se debruçaram nessa nova administração. E para isso eles têm que matar, destruir, botar fogo em 2.300.000 favelas. Já começaram hoje a incendiar uma favela em São Paulo. E tudo isso já com fatos, atos e circunstâncias que te colocam no crime. Coisa que não é feito pelo Supremo Tribunal Federal da primeira turma. Eles constroem narrativas, um roteiro. Eles dizem aqui que nós precisamos para incriminar este que colocamos na cadeia. Eles dizem que não tem acesso aos autos, que eles não têm como se defender porque não tem as provas, não tem nada. Nós estamos fabricando as provas. Então, o que tem que fazer? Você tem que conseguir da imigração dos Estados Unidos, do papel lá com o carimbo dos Estados Unidos, dizendo que o assessor do Bolsonaro foi lá para confabular, para cometer crime contra a democracia do Brasil. Então, o sujeito tem um primo que trabalha lá, aí falou com o primo chegou com o passaporte roubado dele, do funcionário do Bolsonaro, ou seja, ele pegou e entregou esse passaporte que venceu e pegou outro, novo, né? Não tinha vencido, mas ia vencer. E aí ele pegou esse passaporte, mandou um cara lá e entrou lá nos Estados Unidos, vigorou que estava esse sujeito, quando bateu foto crachá viram que não era ele, e aí ele cometeu crime. Tanto quem cometeu esse crime, na hora de processá-lo, como também o mandante. E o mandante leva à prisão perpétua, que é o Alexandre de Moraes. Como se isto fosse pouco, descobriram o dinheiro astronômico da Carmen Lúcia também, num apartamento em Nova York, em plena Manhattan, de frente para o parque lá o parque de Nova York, né? Área valorizadíssima, em que ela tem uma penthouse e que ela tem dinheiro acautelado numa offshore alemã. Então, todo esse dinheiro confiscado. Então, ela também pediu a aposentadoria, ela vai sair também, está se esperando que ela saia no sábado. O Barroso falou, olha, eu vou proceder lá nos Estados Unidos, e comentou para a Carmen Lúcia, como dizendo, se for lá, nós vamos ser 2 a contribuir com a delação premiada, vamos ter chance de salvar nossa grana. Então, tal assim que ele, no depoimento de despedida, falou muito sobre a Carmen Lúcia, que gosta muito dela e que tem por ela um apreço muito grande. Imagina, você fazer uma delação premiada, já não vão usar o que você está dizendo. Mas se são 2
entregando todo mundo, é melhor ainda. Aí o Gilmar Mendes, ele quis dar uma piruada das leis de Portugal, alegando a lei de imigração, e aí Portugal falou, aqui tu és brasileiro e estás cagando goma da administração de Portugal. Então os teus bens estão tudo confiscados. Confiscaram toda a grana do Gilmar Mendes em Portugal. Aí ele se mandou para a Itália. Então na Itália tem o Barroso, tem o Gilmar Mendes e parece que o Alexandre de Moraes. Entendeu? Já tem gente lá que pernoitou no consulado, o Alexandre de Moraes, pernoitou no consulado do Brasil na Itália. Aí e o embaixador brasileiro deixou sim, porque é o primo da Dilma, primo ou sobrinho da Dilma. Ele é chamado Mosca. Mosca. É o que preside a chancelaria do Brasil em Itália. Então a Meloni, naquela área onde se encontra o consulado, onde o Barroso tem a sua finca e onde ele pretende residir, é a área da Negrita, da Honorável Società, da Camorra, da máfia libanesa, de todas as máfias. Estão todas localizadas lá porque eles recebem as cargas, eles, como se fosse, você tem esse território é teu, eu não vou entrar nele, você tem esse território, também não vou entrar nele. Todos eles dividem a Europa. E todos eles administram dentro dentro da administração da representante van der Leyen lá do euro, da comunidade do euro. Ou seja, a comunidade do euro tem um palácio em Genebra, onde na Itália, onde aquelas casas todas alagadas, né? Parece os alagados da Bahia, sabe? Aquelas palafitas. Veneza, né? Então, eles, ali perto, é lugar caríssimo. Veneza é caríssimo. Então, eles têm, e a máfia toda, o jet set da máfia toda reside lá. Então, eles estavam todos lá, foram todos monitorados. E, claro, o supercomputador de IA, conjuntamente com a inteligência e como é que é o nome, essa inteligência, meu Deus do céu? É quântica, né? Quântica estabeleceu. Eles dois se juntaram. Então, eles informam tudo retóricos. Ou seja, eles dizem, isto aqui foi plantado, a ver lá se tem o fato. Porque você tem que ter a prova. Fato é a prova física. E aí você vê que não existe. Que é um celular que diz que. E aí, o Bolsonaro procedeu a assinar a intervenção? Não assinou. Porra, esse cara não assinou? Não assinou. Puta que o pariu, nós estamos aqui contando de que ele faça alguma coisa para a gente fazer o estrago e tal, mas ele não faz nada, porque o Bolsonaro sempre esteve dentro das 4 linhas da democracia. Nunca faltou com as atitudes legais. Então ele está sequestrado, Bolsonaro. Então, todos estes fatos determinaram, porque quando você vai deslocar porta-aviões, você vai deslocar aeronaves com bombas, você vai deslocar contingente militar, todo mundo armado, até os dentes, tem que justificar. E o Congresso tem que aprovar, a Câmara de Deputados. Você está indo com essas tropas para quê? Fazer piquenique? Não, nós estamos combatendo o narcotráfico.
estou pedindo licença para matar. Ah, você vai matar os narcotraficantes? Vou pegar, quem eu encontrar, passo o rodo. Então tem que ter a aprovação dos democratas e do partido dele, né? Então, foi feito assim, aprovaram, então ele tem toda a autorização. Não precisa de nenhum país do planeta dizer que ele não pode fazer isso. Entendeu? Então, com relação a menos de um ano, ele acabou com todas as guerras, é verdade. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dio. Hoje, dia 15 de outubro do ano de 2025, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapin. Essa gravação total, nessa madrugada, foi exatamente 2 horas, ou seja, 120 minutos. Entretanto, o mestre Dinho, usando o bom senso, o que o mestre Dinho fez? O mestre Dinho, dividiu em 3 partes. Se são 2 horas, 120 minutos, dividido por 3, cada live vai ficar na primeira parte com 40 minutos, ok? E tem as matérias, ok? Então, esse conteúdo do juiz Oscar Aníbal Chapin na live, essa primeira parte, tem um título: Estados Unidos da América se espantam com ousadia de Moraes, parte 1. Vou repetir. Estados Unidos se espantam com ousadia de Moraes, parte 1. Ok? Vamos lá. Vamos agora assistir as matérias. Depois, hoje, tem as 3 partes. Essa é a parte 1, depois tem a parte 2 e tem a parte 3 com o mesmo título. Então, a divisão, o mestre Dinho está colocando parte 1, parte 2, parte 3. Ok? Eu expliquei, eu acredito que eu expliquei. Bem explicado para todos os patriotas. Vamos lá! Muito bom dia, 15 de outubro de 2025, horário, vamos ver aqui, 5 horas da madrugada, 53 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapin. Está acontecendo um evento muito sério com relação à China. Está suspensa a reunião com Xi Jinping, já que o hotel no local em que seria feita a reunião, onde o presidente Trump estaria e onde o Xi Jinping alugaria esse hotel inteiro para ele, a reserva caiu, não vai. Então se está estruturando uma nova orientação na China. A capacidade financeira da China não existe mais. O conglomerado financeiro chinês sofreu default financeiro do BRICS, do Wikileaks, do Huawei, do Google, do Google e do Wi-Fi. Emissoras de televisão, TV Globo, CNN, todos faliram.
Então há um grande default financeiro mundial precedido pela China. A China levou várias nações ao default financeiro mundial. Não há dinheiro. O dinheiro subiu. Então o Brasil quebrou. Não tem finanças, não tem capital. Então nós já estamos procedendo através da outorga de tratados EMILAT de 200 anos que estabelecem que a população seja protegida pelos Estados Unidos da América, sempre e quando a população aceite a administração capitalista e não comunista. Então, nós temos a representatividade do Brasil, que houve manipulação das urnas através da administração Biden, Bush, Obama e Clinton, dos comunistas. Então, não procede mais esta vigência e estamos autorizados ao combate força letal, tanto nos Estados Unidos contra os democratas, tanto em todo o planeta. Erradicar, ou seja, tirar da existência os comunistas. A China está passando por uma nova estrutura, com uma nova liderança, porque não se está entendendo mais a administração financeira da China. É um default. Quebraram. A China levou a quebra, o default mundial. Quebrou com o BRICS. Não existe mais. Deu calote a todo mundo que colocou dinheiro no BRICS. E todos os que estavam fazendo parte do BRICS faliram. Não tem mais nenhum tipo de capacidade financeira. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Quando eu digo Pix, é a minha conta bancária, chama-se Pix. A plataforma é Mercado Pago. Já está determinado que todos os bancos domésticos no Brasil não vão ter mais pagamentos com Pix. Não vão trabalhar com pagamentos com Pix, posto que o Banco Central não tem como monitorar o Pix, o pagamento de Pix, porque ele próprio monitora. O Banco Central é o que faz a crítica, o acompanhamento de pagamento de Pix. E os bancos domésticos, eles todos procedem com crítica terceirizada, ou seja, a China, a Rússia, os países não alinhados à membresia do Banco Central dos seus países, está monitorando o capital de toda a população do planeta. Então, o Pix, ele veio para permanecer na administração do planeta, através dos bancos centrais, através do monitoramento único do Banco Central de cada país. E claro, os bancos não têm como monitorar o capital que você tem
na tua conta bancária, ele não tem como te vigiar. Eles eram os espias, os sabotadores do sistema financeiro mundial, bancos domésticos do narcotráfico, de famílias, de conglomerados financeiros. E o Banco Central é o banco do capital, do patrimônio da nação daquele país. Ele é o único que tem o acautelamento das contas que tem PIX. Aquele que não tem PIX não tem o acautelamento e as garantias do Banco Central. Entenderam? Então, você prefere PIX ou você prefere bancos domésticos? Porque os bancos domésticos todos faliram, está falido. Não tem serventia. Agora a administração do capital será via PIX mundial. Então a minha conta bancária é PIX. E a chave da minha conta bancária, ou seja, é o meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Também o meu PIX é meu documento universal de identidade, CPF, número 510-466-44734. Banco, plataforma Mercado Pago. O meu PIX também é o meu número de celular, telefone. País, número 5521 é o estado e o número do telefone 997420789. Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Gratidão a todos vocês. Yahushua Ahom Merushalayim, o Senhor do Universo, Mohammed, o Senhor dos dois mundos, Allahu Akbar, Allah, Super Allah, Axé. Senhores, estamos no novo despertar, nada a temer. Estamos todos no reset. Todas as moedas perdem valor e todo dólar será levado ao Banco Central dos Estados Unidos da América e ele terá lastro ouro. As moedas perdem a nomenclatura e a sua identificação no papel moeda de cada país não existem mais. A partir do dia 1º de janeiro de 2026. Sentença do banco, sentença do Tribunal, do Supremo Tribunal Mundial. Estamos entendidos? Não tem mais moedas de títulos. Não existem mais títulos, papel, títulos. Não existe mais. Todos perdem o valor. Todos os precatórios, todos os representantes de papéis que não têm lastro ouro, não existem. Eles perdem a validade. Então você tem que mandar para o Banco Central dos Estados Unidos da América. Não há mais títulos, não há mais, acabou tudo. Não se fará cobrança do imposto de renda, deixa de existir. Não há mais pagamento de impostos, tudo deixa de existir. Estamos entendidos? Em breve faremos as
posições financeiras globais. Então agora todo mundo é cada um por si, cada um defende o seu país, defende o seu capital, porque estamos com o reset mundial e vamos passar a captura de força letal através de exército, marinha, aeronáutica dos terroristas que quiseram dar um default global mundial. Tá bom assim? Então entendam, acabou tudo, o BRICS não existe mais, não há mais nada e as posições são claras. Quem não quer enxergar está cego. Você, Lula, ladrão, filho de uma puta, querendo inventar moeda, querendo inventar o livre comércio através do default financeiro, não existe mais. Acabou. Acabou também para a Europa, acabou para a África, a Oceania, para todo o conglomerado financeiro. Não existem mais títulos de moedas podres. Não existe mais. Acabou. Não existe mais dos bancos colocarem à venda papéis para o mercado financeiro global. Não existe mais. Acabou. Entenderam? Viralizem isto. Dia 15 de outubro de 2025, horário 7 horas da manhã, 05 minutos. Já temos o pedido de prisão por força letal através do Comando Sur, das tropas dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, através da OFAC, Lei RICO, Antimáfia, Lei Magnifici, Lei IEPA, a captura do que se faz chamar indivíduo falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, narcoterrorista, e todos os seus ministros de governo, como também os presidentes do Senado, da Câmara de Deputados do Brasil, eles todos projetaram um default financeiro mundial através da USAID, através do Galileu, através do SWIFT, através do Banco Mundial, através do Banco Central, operações de bancos domésticos. Eles deram este default financeiro nos BRICS, deram default financeiro na COP30, deram default financeiro no INSS, mais de 3 trilhões de reais, já aferidos a 27 estados, e tudo isto sendo acautelado pelo Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo Dino, componente comunista que opera no Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, Barroso, Dias Toffoli, todos eles têm os seus feudos e os arrestos do seu capital no planeta, também na Europa, porque quando puxamos o réu Alexandre de Moraes, surgem os filhos e a mulher. A mulher operou com outras empresas também comprometidas no dinheiro roubado de venda de sentenças, também no narcoterrorismo do cartel dos Soles, do comando da capital, de empresas do narcotráfico no Brasil, com os contadores
do que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade. Então, temos já autorização supraconstitucional para o combate do narcotráfico em 17 narcoestados da América Latina. Os únicos apoiadores que a Venezuela tem é Nicarágua e o Congo. O Putin falou que não tem nenhum tratado com defesa da Venezuela, também a China, todos eles se retiraram seus consulados da Venezuela, retiraram todo o apoio de logística de aparelhos militares, mas as bombas atômicas se encontram duas na tríplice fronteira com Iguaçu, Venezuela e Brasil. E também duas bombas atômicas no município do Paraná, que estão sendo acauteladas, que elas estão apontadas para a Argentina para alvejar o exército americano que está procedendo às operações. Então, nós já estamos invadindo o território da República Federativa do Brasil, é uma invasão ao narco-estado Brasil, Brasília. O governo que está aí é um governo de narcoterroristas, todos já identificados, todos com captura e são alvos. Isto tudo procede no dia de hoje, dia 15 de outubro, horário 7 horas da manhã, 09 minutos. Todos já estão advertidos, estamos já com a força letal, já tomando todas as dependências de Brasília, no acautelamento e nas prisões dos representantes do parlamento, Hugo Mota, Alcolumbre, representantes da presidência do Supremo Tribunal Federal, Fachin e Alexandre de Moraes, também o Toffoli, todos os membros que estão sendo levados à prisão imediatamente pela Interpol, pela CIA, pela DEA, pelo Comando Sur, ou seja, é supraconstitucional. Tudo isto com provas irrefutáveis. A investigação é desde 1990, ela findou em 2017, ficou estabelecida a denúncia pelo Corregedor Arbitral Internacional Interventor pela segunda vez na República Federativa do Brasil, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, que determinou a sentença e sinalizou a operacionalidade de todos os membros de Exército, Marinha e Aeronáutica que procediam a transferir cargas de toneladas de fentanil, de cocaína para o planeta. Tudo isto visto pelos comandos do Solis. Tudo isto já com provas irrefutáveis. Então, já estamos procedendo na República Federativa do Brasil. Não há recurso, não há o que conversar, não há o que... Ninguém vai sair para liberar vocês. O chinês Xi Jinping teve um derrame, eles não vão fazer a reunião com os Estados Unidos, a China faliu, e faliu o BRICS, faliu todo o DEFAL, ele é na Europa também, ele também é na África, na Oceania, onde operou a China, ela não pagou, ela não tem dinheiro, está falida, e agora vão fazer uma nova estruturação na China. A China está fechada. Não há o que conversar, não vai haver nenhum confronto nuclear. Ela se retirou da cena imediatamente, e o Putin também. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, colocou todos os navios petroleiros
fechando o trânsito do Estreito de Hormuz. Então, ele está afrontando, nós estamos com 4 porta-aviões e vamos alvejar toda esta frota de navios do Irã, levando todos eles para o fundo do Estreito de Hormuz, liberando o livre trânsito de petróleo, porque chegamos já a esta conjuntura. Com relação aos milicianos dissidentes do Hamas, do Hezbollah, que se estabeleceram no Líbano, o Líbano ele também vai ser invadido, as tropas da coalizão vão invadir o Líbano e vão libertar o Líbano geral. Vão também liberar a Cisjordânia desses opressores da Palestina, que a Palestina não existe absolutamente nada disso, e as forças do Exército Marinha Aeronáutica da Europa que procedam à defesa dos palestinos ou grupos de terroristas que se refugiaram na Europa e que agora estão querendo uma guerra contra a França, a Alemanha, Espanha. A Espanha não está mais na OTAN. A Espanha não está fazendo parte da OTAN, da NATO, não tem defesa. Está sozinha, a Espanha. Então nós estamos procedendo de imediato com as medidas de guerra, força letal, através dos Mariners e também de 123 países do Tribunal Penal Internacional signatários. Estamos na captura imediata do Maduro, que se evadiu, os familiares foram para Cuba, assim dizem, porque o avião que dizia que estava Maduro e a família entrou no galpão coberto, não sabemos se ele desceu em Cuba, mas também temos vestígios que ele desceu em Roraima, no território brasileiro, ele sozinho. Então estamos atrás deles e pedimos às emissoras de televisão que comecem a transmitir as verdadeiras notícias, porque a CNN e a TV Globo está confiscado o capital, todo o seu patrimônio. Então vocês aí que leem o telepronto, que estavam querendo colocar que há uma grande massa de comunistas a favor do Brasil, é tudo mentira. É tudo plágio para levar a opinião pública a que os comunistas estão mandando na República Federativa do Brasil, e o Tratado dos Estados Unidos com os direitos humanos estabelece que os Estados Unidos da América, os direitos humanos, eles vão combater o comunismo. E para isso a população tem que estar toda ela a favor do capitalismo, a favor do bem proceder, dos valores humanos. A China já começou a exterminar os católicos em todo o território da China. Então, está já procedendo como se diz, ao justiciamento só pelo fato do sujeito ser católico, de qualquer também outra religião, pode ser muçulmano, pode ser o que for, eles estão matando já agora, lá na China. Então, nós já estamos procedendo de imediato. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. O falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva é um boneco, ele usa a máscara, ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva, e nós já estamos à prisão dele, da Janja e dos bonecos que se encontram no momento monitorados pelas tropas de 60 agências de inteligência na República Federativa do Brasil.
Estamos já, invadimos o território, 27 estados. As tropas americanas, elas já estão no território brasileiro. E vamos proceder de imediato. Então você aí do Supremo Tribunal Federal, Fachin, Alexandre de Moraes, todos vocês, Carmen Lúcia, é melhor se entrega, entendeu? Faça colaboração premiada quando chegar a sua vez. Agora vocês fiquem em silêncio, porque vocês vão ser extraídos, vão ser capturados e levados a lugar não determinado à imprensa. Entendido? Estamos entendidos? Porque estamos em guerra mundial nuclear. Tem 4 ogivas nucleares apontadas e a ordem deste falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva é de exterminar 2.300.000 favelas, porque ele alega com o seu parceiro Xi Jinping que agora ele vai administrar para a classe média e com isso ele vai exterminar os mais pobres, os favelados. Então ele vai criar comoção em todas as favelas. 2.300.000 favelas e também ele declarou guerra aos capitalistas de jogo do Brasil. Ou seja, jogo do bicho, jogo das fintechs, que ele se favoreceu, ele cobrou 30 milhões por cada plataforma, e ele quer cobrar mais taxas, e ele em realidade quer tomar. Ele quer ser o dono do jogo do bicho, ele quer ser o dono dos cassinos através da janelinha da internet. Estava tudo correndo tudo bem, mas o olho cresceu porque ele trabalha para um conglomerado do narcotráfico mundial. Ele quer ser traficante, assaltante de banco, exterminação da humanidade, vendendo vacinas envenenadas da morte. É um filho da puta. Entenderam? Quem está falando aqui é o interventor pela 2ª vez do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Juiz Corregedor Arbitral Internacional, Arbitragem Internacional, Justiça Paga. Entenderam? E aqui não tem ninguém brincando, aqui é tiro, porrada, míssel, bomba e muito sangue. Estamos entendidos? Então estamos procedendo. Por favor, o senhor Yahushua Merushhaim, ele venceu. Tá? E todos estes apagões, eles são produto do esfriamento das bombas nucleares que se encontram no estado do sul brasileiro e também na tríplice fronteira Iguaçu, Venezuela, Brasil. Já estamos lá e estamos à captura do general do Exército, será levado. Pedimos imediatamente ao Supremo Tribunal Militar, a presidenta, que determine a soltura do general em chefe e vice-presidente do governo Bolsonaro, porque eles foram eleitos. Eles foram eleitos, as urnas eletrônicas foram manipuladas por chip não se sabe se é da Coreia do Norte, chip de lá, daquela área de lá, né? Que inseriram nas máquinas. Barroso entregou tudo. Ele está convencendo a Carmen Lúcia para que se demita, peça renúncia ao cargo imediatamente. Se você quer se livrar do flagrante, você tem que renunciar agora, hoje, terça-feira, dia 15 de outubro de 2025, 7 horas. Faz uma carta por escrito, né? 7 horas e 22 minutos. Deixa a primeira turma, sai fora e se entrega e diz que você vai atender com todo, porque você foi mandado. Aí você esclarece, foi ordem de fulano, foi ordem de ciclano, foi o Biden, foi Obama, foi o Bill Clinton, foi a Hillary Clinton, foi a USAID, foi
o Partido Democrata, foi o ex-diretor do FBI, da CIA, que se encontram no Brasil, com empresas de assessoria política e financeira. E todos eles também estão com a captura determinada. Estamos entendidos? Não tem como fugir, não tem como pedir arrego. Também governadores, prefeitos, adidos militares, embaixada da China, embaixada da Coreia do Norte, embaixada do Hamas, do Hezbollah, os dragões do Irã, todos vocês se entreguem, porque fudeu, não tem para onde fugir, meu amigo. Tá bom? Temos endereço, temos as forças dos generais em campo que já vão à captura de vocês. Se você reagir, vai levar muito tiro, tá bom? Porque eles estavam querendo pegar a garotada que vende cigarro de palha, merla, que é a cocaína infectada, né? Que você cheira isso, morre. Então, eles fizeram isso. Estamos entendidos? Por favor, viralize isto e conforme determinação. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail. Oscar Aníbal Tiapano, essa é a conta. Oscar Aníbal Tiapano, conta Pix. Oscar Aníbal Tiapano, @gmail. A minha conta Pix é o meu CPF, 510-466-447-34. A minha conta Pix é o telefone celular 55 é o país, 21 é o estado do Rio de Janeiro, o telefone celular é 99742-0789. Nada a temer, meu amigo. Agora o único documento válido para todo cidadão brasileiro é o CPF. Entendeu? É o CPF. E estamos monitorando todos os bancos, que eles foram os que fizeram default nas suas contas bancárias, eles são os que mandam sequestrar os empresários, está todo mundo sendo cerceado. Porque o Banco Central vai ser, através do reset, que começa no dia 1º de janeiro de 2026, o operacionalizador e o acautelador de todo o espólio financeiro dos cidadãos brasileiros. Não vai haver bancos, não vai haver mais imposto de renda, não vai haver mais cobrança de títulos de moedas podres, porque todos esses títulos que estão circulando aí não têm valor. Não existe mais. Não existe mais nenhum tipo de cobrança, porque o crime efetuado pelos bancos é o crime de anatocismo, juros sobre juros, usura, e isso da cadeia. Não tem mais cobradores do sistema judiciário, que eles se amparavam na justiça para tomar imóveis, carros, não tem mais nada disso. Fudeu, foi tudo pra puta que o pariu. Estamos entendidos? Estamos em guerra mundial nuclear. Por favor, viralize isto e nos ajudem. Gratidão. O senhor Yahushu Ahom Merushaim, ele disse: quem disser o meu nome, eu perguntarei: que queres que eu te faça, Oscar? Por favor, proteja a população da República Federativa do Brasil, as tropas dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, por favor, os 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, com suas tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica, ao combate destes que são crime organizado. El ejército del régimen chino recibió una orden inusual. Todos tienen que estar listos para la guerra en cualquier momento. El llamado llega justo en medio de purgas internas y una creciente incertidumbre dentro del Partido Comunista Chino. Entre rumores de enfermedad, cancelaciones de último minuto y mensajes crípticos, crece la duda sobre si Trump y Xi Jinping realmente se verán las caras en la cumbre de la OPEC. Y tras amenazar con nuevos aranceles, Trump sorprende con un giro de tono y dice que no hay que preocuparse por China y que el líder Xi Jinping acaba de tener un mal momento. Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco. El ejército del régimen chino recibió una orden inusual.
Todos tienen que estar listos para la guerra en cualquier momento. El llamado llega justo en medio de purgas internas y una creciente incertidumbre dentro del Partido Comunista Chino. Entre rumores de enfermedad, cancelaciones de último minuto y mensajes crípticos, crece la duda sobre si Trump y Xi Jinping realmente se verán las caras en la cumbre de la APEC. Y tras amenazar con nuevos aranceles, Trump sorprende con un giro de tono y dice que no hay que preocuparse por China y que el líder Xi Jinping acaba de tener un mal momento. Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco. Bom dia a todos neste dia 13, começo de semana, de outubro de 2025. Ontem, dia 12, uma grande surpresa ocorreu com relação à ministra Carmen Lúcia, que está sentada no Supremo Tribunal Federal em uma das cadeiras. A mesma foi informada por meio de um telefonema que diz respeito a um assessor que ela tem nos Estados Unidos que cuida de seus espólios e ativos, que lá estão situados. A mesma é informada, portanto, que será a próxima sancionada pela Lei Magnitsky. Muito se preocupou com relação a isso. E já informou a sua possível retirada e saída da cadeira do Supremo Tribunal Federal. E o estopim se dá exatamente porque ela está em uma das ilhas em offshore, que é, certamente, a Ilha Virgem Britânica, aonde ela tem lastreado alguns ativos em offshore. Isso porque eu não quero nem mencionar o que ela tem lastreado no Panama Papers, que é, certamente, a maior ilha em offshore do mundo. É claro que as Ilhas Virgens Britânicas, onde ela tem esse lastro em offshore, é apenas o estopim daquilo que há de vir ainda. E a Lei Magnitsky, ela foi prometida pela equipe de governo de Donald Trump, aonde eles garantiram que aqueles que condenaram Jair Messias Bolsonaro iriam sofrer por meio desta sanção. Então, a ministra Carmen Lúcia, que faz parte deste grupo, que é da primeira turma do Supremo, já está muito preocupada. A propósito, devo dizer o seguinte, demasiadamente preocupada. E claro que a retirada dela do Supremo Tribunal Federal, em absolutamente nada, irá resolver o que há de vir e cair sobre a cabeça da ministra. E quero dizer a todos que a preocupação ela será muito mais abrangente quando os filhos de Alexandre de Moraes forem sancionados. E quero apostar aqui as minhas fichas, que quando Carmen Lúcia for sancionada, o que não será surpresa para nós, acredito que outros tantos serão, como também os filhos de Alexandre de Moraes. Mas isto, por óbvio, é uma opinião minha. Agora vamos aguardar. E parece-me que o doutor Alexandre de Moraes se mostra não estar nem um pouco preocupado com a sanção em que ele, uma vez mais, inaugurou sobre si mesmo, que diz respeito à sanção Magnitsky. Mas eu tenho a minha contestação no meu fórum íntimo, contestação pessoal. Ele está preocupado e muito. E muito. Porque a sanção já atingiu a sua esposa e os seus filhos. Será um grandíssimo problema no decorrer da demanda de tempo com relação ao doutor Alexandre de Moraes. E, por óbvio, também, devo dizer o seguinte, Lula já está preocupado em indicar os próximos togados ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, a coisa está pegando fogo. E eu acho é pouco. Um bom dia a todos neste dia 13, começo de semana, de outubro de 2025. Ontem, dia 12, uma grande surpresa ocorreu com relação à ministra Carmen Lúcia, que está sentada no Supremo Tribunal Federal em uma das cadeiras. A mesma foi informada por meio de um telefonema que diz respeito a um assessor que ela tem nos Estados Unidos que cuida de seus espólios e ativos, que lá estão situados. A mesma é informada, portanto, que será a próxima sancionada pela Lei Magnitsky. Muito se preocupou com relação a isso. E já informou a sua possível retirada e saída da cadeira do Supremo Tribunal Federal. E o estopim se dá exatamente porque ela está em uma das ilhas em offshore, que é, certamente, a Ilha Virgem Britânica, aonde ela tem lastreado alguns ativos em offshore. Isso porque eu não quero nem mencionar o que ela tem lastreado no Panama Papers, que é, certamente, a maior ilha em offshore do mundo. É claro que as Ilhas Virgens Britânicas, onde ela tem esse lastro em offshore, é apenas o estopim daquilo que há de vir ainda. E a Lei Magnitsky, ela foi prometida pela equipe de governo de Donald Trump, aonde eles garantiram que aqueles que condenaram Jair Messias Bolsonaro iriam sofrer por meio desta sanção. Então, a ministra Carmen Lúcia, que faz parte deste grupo, que é da primeira turma do Supremo, já está
muito preocupada. A propósito, devo dizer o seguinte, demasiadamente preocupada. E claro que a retirada dela do Supremo Tribunal Federal, em absolutamente nada, irá resolver o que há de vir e cair sobre a cabeça da ministra. E quero dizer a todos que a preocupação ela será muito mais abrangente quando os filhos de Alexandre de Moraes forem sancionados. E quero apostar aqui as minhas fichas, que quando Carmen Lúcia for sancionada, o que não será surpresa para nós, acredito que outros tantos serão, como também os filhos de Alexandre de Moraes. Mas isto, por óbvio, é uma opinião minha. Agora vamos aguardar. E parece-me que o doutor Alexandre de Moraes se mostra não estar nem um pouco preocupado com a sanção em que ele, uma vez mais, inaugurou sobre si mesmo, que diz respeito à sanção Magnitsky. Mas eu tenho a minha contestação no meu foro íntimo, contestação pessoal. Ele está preocupado e muito. E muito. Porque a sanção já atingiu a sua esposa e os seus filhos. Será um grandíssimo problema no decorrer da demanda de tempo com relação ao doutor Alexandre de Moraes. E, por óbvio, também devo dizer o seguinte. Lula já está preocupado em indicar os próximos togados ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, a coisa está pegando fogo. E eu acho é pouco. Por momentos parecidos no passado, ele foi pressionado, foi encurralado e mesmo assim ele encontrou jeito de recuar, de se reorganizar e de voltar ainda mais forte. Lá nos anos 90, depois dos acordos de Oslo, foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram cara de que aceitavam o processo de paz, mas por trás estavam recrutando novos combatentes, estavam buscando dinheiro, armas e mantinham viva essa estrutura que garantia poder ao grupo. E agora o roteiro ele tá bem parecido. Eles vão sorrir para as câmeras, mas não vão largar as armas tão facilmente. Pelo contrário, quem está acessando as redes sociais, quem está acessando o Instagram, já está vendo que o Hamas ele tem inclusive executado pessoas publicamente. Foram desde sexta-feira pelo menos 30 execuções. Estão tentando mandar uma mensagem para quem desafiar a autoridade deles. As imagens dessas execuções, elas são de homens ajoelhados sendo fuzilados por milicianos mascarados. Estão em todos os lugares e o Hamas ele fala que não vai entregar as armas. É algo que é inclusive importante para eles conseguirem nesse momento reafirmar poder em Gaza, porque existem aqueles clãs que estavam até então cooperando com Israel e eles precisam mostrar força nesse momento. O grupo ele já passou por momentos parecidos no passado, ele foi pressionado, foi encurralado e mesmo assim ele encontrou jeito de recuar, de se reorganizar e de voltar ainda mais forte. Lá nos anos 90, depois dos acordos de Oslo, foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram cara de que aceitavam o processo de paz, mas por trás estavam recrutando novos combatentes, estavam buscando dinheiro, armas e mantinham viva essa estrutura que garantia poder ao grupo. E agora o roteiro ele tá bem parecido. Eles vão sorrir para as câmeras, mas não vão largar as armas tão facilmente. Pelo contrário, quem está acessando as redes sociais, quem está acessando o Instagram, já está vendo que o Hamas ele tem inclusive executado pessoas publicamente. Foram desde sexta-feira pelo menos 30 execuções. Estão tentando mandar uma mensagem para quem desafiar a autoridade deles. As imagens dessas execuções, elas são de homens ajoelhados sendo fuzilados por milicianos mascarados. Estão em todos os lugares e o Hamas ele fala que não vai entregar as armas. É algo que é inclusive importante para eles conseguirem nesse momento reafirmar poder em Gaza, porque existem aqueles clãs que estavam até então cooperando com Israel e eles precisam mostrar força nesse momento. O grupo ele já passou por momentos parecidos no passado, ele foi pressionado, foi encurralado e mesmo assim ele encontrou jeito de recuar, de se reorganizar e de voltar ainda mais forte. Lá em 90, depois dos acordos de Oslo, foi exatamente isso que aconteceu.